Os empresários são agentes criativos e dinâmicos. Eles precisam a todo momento rever a estrutura e o seu modelo de negócio. É uma questão de sobrevivência. Tornar o seu serviço, a sua mercadoria aderente ao mercado, por um preço que cubra os seus custos, suas despesas, e ainda seja possível distribuir lucros aos sócios, é uma composição de inúmeros fatores que beneficiam não só os sócios, como toda a sociedade. As tomadas de decisões numa sociedade empresarial normalmente são realizadas através de maioria, o famoso 50+1, a menos que haja uma previsão específica legal ou então dentro aí do acordo de acionista, acordo de cotista e contrato social. A governança corporativa, ela auxilia que essa tomada de decisões e o gerenciamento, a condução da empresa ocorra de forma centralizada. É normal e esperado que hajam divergências nas decisões, nas deliberações na condução do negócio. A governança corporativa, através dos seus princípios norteadores, como transparência, equidade, prestação de conta, responsabilidade, eles minimizam esses atritos. Um outro ponto importante também para minimizar essas divergências são as constantes reuniões, assembleias de sócio, onde busca-se um alinhamento estratégico e até mesmo de interesses. Mas não sejamos ingênuos, nem sempre esses mecanismos podem garantir a ausência de um conflito. Na verdade, eles virão. E é importante que os contratos sociais, estatutos e especialmente os acordos de sócios estejam preparados para essa situação. Pois bem, Bruna, o que nós podemos fazer para nos prepararmos para uma crise societária, se talvez ela seja inerente à própria sociedade, à própria relação societária? Primeiramente, é necessário conhecer as regras do jogo. Numa sociedade limitada, ou enfim, uma sociedade de pessoas onde a personalidade do sócio importa, é possível que haja o exercício do direito de retirada, que é aquele onde o sócio pode a qualquer momento, de forma imotivada, decidir que não quer mais compor aquela sociedade. Normalmente essa opção acaba não sendo muito interessante porque atribui-se uma métrica de valoração para apuração dos haveres desse sócio que está se retirando a menor do que o mercado pagaria. Então, acaba não sendo uma possibilidade muito atrativa àquele sócio que está um pouco desgostoso com a sociedade. Uma segunda opção é a exclusão por justa causa, de forma inclusive extrajudicial, de sócio infrator que comete justa causa. Bruna, qual seria essa justa causa? São atos tendentes a prejudicar a continuidade da empresa de forma saudável. Vou dar alguns exemplos. Atos de concorrência, atos que infringam as disposições regulamentares do contrato social, acordo de sócios, atos que de alguma forma, até mesmo realizados no foro íntimo, acabem impactando negativamente a imagem da empresa. Para que a exclusão por justa causa de forma administrativa possa ocorrer, é necessário que haja previsão no contrato social, da exclusão por justa causa. É indicado que se pontue exemplificadamente alguns atos ou omissões que configurariam a justa causa. E também eu sempre menciono que é importante nos contratos sociais e acordos de sócios estabelecer a responsabilidade de cada sócio perante a sociedade, porque uma vez infringida essas responsabilidades dos sócios, é possível configurar como justa causa esse ato. Então, essas amarrações, elas são importantes, serem feitas, inclusive, nos momentos iniciais de constituição da sociedade, que é quando todo mundo ainda tem o encantamento de estar em conjunto, certo? A maioria necessária para aprovar uma deliberação como essa se configura com aquilo que a gente chama do 50+1, certo? A menos que haja algum quórum superior eleito pelos sócios de forma específica no contrato e no acordo de cotistas. Uma das opções processuais também de gestão de crises societárias é a própria intervenção judicial. Claro que é uma medida extrema, ela cabe normalmente quando os sócios não atingem um quórum de maioria, por exemplo, para tomada de decisões, e nem mesmo para a eleição de administradores. Então há aquele impasse, Como existe a crise e ninguém consegue convergir para ponto algum, é necessário às vezes pedir que o judiciário intervenha e tome umas decisões até que haja a equalização dessa crise.
De outro lado, com base na autonomia privada, né, que é um princípio que rege todos os negócios aí jurídicos, é possível que as partes acabem convencionando algumas cláusulas que forcem uma compra ou uma venda ou que ensejem a opção de compra e venda. São meios alternativos de resolução de conflito, mas extremamente efetivos. Essas cláusulas, elas normalmente estão previstas dentro de um acordo de cotistas, acordo de sócios, e elas são chamadas de deadlock provisions. Nessas cláusulas, a métrica, né, da forma de composição de preço e forma de pagamento já estão pré-estabelecidas, mas o preço não, ele ainda é incerto. Essa é uma sistemática muito interessante. A primeira delas é a shotgun. A cláusula shotgun acontece da seguinte forma: o sócio que quer comprar, ele coloca um valor para a aquisição da participação societária do outro sócio, em que essa mesma métrica é aplicada para dela, ou seja, o sócio a quem se direciona a intenção de compra, ele pode aceitar vender, né, para o sócio que está querendo comprar, ou então pode comprar pelo mesmo preço, pela mesma métrica, a participação societária de quem está propondo a aquisição. Eu acho essa cláusula muito bacana, especialmente quando a gente tem aquelas sociedades de 50-50, que a gente chama sociedade sem dono, porque é uma métrica em que você estabelece um preço justo. É necessário que haja uma quantificação de um preço justo, porque do outro lado pode ser que a pessoa também tenha o interesse de comprar a sua participação pela valoração que você atribuiu à participação do outro lado. Então o senso de justiça em relação à determinação de preço acaba sendo resguardada nessa posição. Há ainda algumas variações dessa cláusula. Existe uma que é muito interessante, em que você coloca, através de envelope, né, envelopes lacrados, um valor pela participação da outra parte, e a outra parte também, dentro de um outro envelope lacrado, coloca a mensuração da aquisição da sua participação societária. Se sobrepõe a de maior valor. Dentro dessa variante aí, né, da cláusula, nós temos o seguinte, privilegia-se o maior preço aqui, né? Então, quando você entra para uma disputa como essa, você tem condições de estabelecer um preço mínimo, sabendo que pode ser que ocorra a venda, né? Você está querendo comprar, pode ser que você acabe vendido por base daquele preço mínimo que você mesmo está estipulando. Uma outra variação dessa cláusula é onde a parte que está querendo comprar faz uma proposta e a outra parte pode fazer uma contraproposta de valor superior, cabendo também uma contraproposta. Então isso só vai parar, né, quando houver a aceitação por uma das partes por um valor que compreenda-se aí adequado, privilegiando-se também o mais alto valor atribuído às partes. É uma forma bacana de autocomposição, né, onde a minoração de preço acaba não tendo muito espaço. Naturalmente, cabe para quando os sócios consigam gerenciar, tocar a empresa de forma independente, né, sem precisar da capacitação financeira ou técnica do outro sócio, e também quando há uma paridade entre eles. Para que essas cláusulas possam ser aceitas no âmbito judiciário, é interessante que essas bases todas, né, de negociação elas estejam bem descritas, e também é possível haver aí uma previsão de estipulação de tempo ou até mesmo de aquisição de empréstimo bancário para poder fazer frente a esse compromisso que você assume nessas negociações entabuladas dessa forma. Por fim, as opções de compra e de venda elas acabam sendo mais aplicadas quando eu tenho um sócio majoritário, que acaba condicionando de uma forma benéfica, né, a venda num primeiro momento da participação societária, aliás, a aquisição da participação societária para alguns funcionários, né, ou para shareholders que desejam ingressar no quadro societário. Então essas opções de compra, elas acabam já deixando muito bem delineados os gatilhos, os momentos em que poderia se aplicar essa opção de compra, né? A gente está falando aqui de crise societária, poderia ser uma fundamentação. E ali, além das métricas de cálculo, o valor, o preço já está atribuído. Eu acho que esse é o grande diferencial das outras cláusulas, além desse poder, né, prevalente de quem tem a opção de compra ou de vender a um preço já pré-determinado.
Essas questões, essas cláusulas todas, elas podem ser abordadas, como eu disse, em acordo de sócios, e é necessário um grande conhecimento dos seus efeitos e dos seus reflexos para que todos os envolvidos tenham bastante segurança e tranquilidade na hora de ajustar isso no contrato. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. É um assunto que eu gosto muito, né? Se você também gostou ou se sobreveio alguma dúvida, coloque ali nos comentários, se inscreva no meu canal, porque de tempos em tempos a gente vem revisitando aqui, implementando outros vídeos e vai ser muito legal ter esse ambiente de troca de experiências. Um grande abraço!